No vídeo de hoje eu vou falar os 6 motivos na qual eu nunca viria legal para os Estados Unidos. Antes de eu começar esse vídeo aqui, deixa eu deixar uma coisa bem clara, né? Einstein provou por A mais B que tudo é relativo no mundo, inclusive o tempo, né? Então, na verdade, todos os pontos que eu vou colocar aqui é a minha visão, né? Então, a minha visão é muito da minha perspectiva, né? Eu quero que vocês entendam isso quando vocês vejam esse vídeo. E o segundo ponto que é importante, eu não quero que vocês concordem comigo nesse vídeo, eu quero que vocês entendam os pontos que eu não viria e tentar analisar coisas que talvez você nem pensou sobre vir legal para os Estados Unidos, o quanto isso ia acarretar no teu futuro. Então é isso que eu quero que você entenda. Tudo que eu vou falar nesse vídeo, os motivos que não viriam, na verdade todos esses motivos são motivos de longo prazo, não são motivos de curto prazo. Todos são o que isso acontecer na minha vida no futuro. Então eu quero que você preste muita atenção nesses 6 pontos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, apesar de ser um assunto muito complicado, muito delicado e muito extenso. O primeiro motivo, né, esse é muito fácil, é o medo, né? Medo de ser deportado, medo de acontecer alguma coisa comigo e minha família ficar completamente despreparada, desprovida de um dia para o outro, né? Então o medo de eu ser deportado, o medo de acontecer alguma coisa comigo e ter que voltar e recomeçar a minha vida do zero é o motivo número 1 que eu não viria. Se você não assistiu um outro vídeo que eu fiz um outro vídeo que eu abro em detalhes os dados da imigração americana. Quantas pessoas são deportadas, porque as pessoas são presas, qual o tempo médio que uma pessoa demora para se legalizar, ou se a pessoa consegue realmente se legalizar no futuro. Tudo isso eu coloquei num outro vídeo que eu vou colocar o link aqui ou aqui, sei lá. Em um dos dois lados aqui vai estar o link, você clica lá depois de ver esse vídeo e assiste. Motivo número 2 é família, né? Quando você está ilegal, você não consegue voltar para o Brasil, né? Então, se você não consegue voltar para o Brasil, você não consegue ver a tua família que está lá no Brasil. Então, tua mãe, teu pai, imagina, sei lá, acontece uma fatalidade, por exemplo, a sua mãe morre, o seu pai morre, você não pode voltar para ver o teu pai e tua mãe. É um último momento, teu pai e tua mãe estão numa doença terminal, últimos dias de vida, você não pode ir para lá ver ele, né? Então, família é o segundo motivo que me leva a ficar aqui. Mas aí você está pensando, não, mas tudo bem, eu não vou poder ir lá ver minha família, mas minha família vai poder aqui vir me ver, né? O que a gente tem visto cada vez e mais relatos, inclusive os números comprovam isso, que o número de vistos negados americanos tem crescido muito, é que muita gente que vem para cá ilegal, depois, por exemplo, um irmão quer vir aqui ver, ou um familiar quer vir aqui ver. E que na verdade a imigração sabe que a pessoa não está vindo aqui para vir visitar, a pessoa está vindo para cá também para ficar ilegal. Então, muitos vistos estão sendo negados de familiares de ilegais. Então, tem vários relatos, tem relatos de outros youtubers, inclusive, dizendo que estão tentando, por exemplo, trazer o irmão para passar um tempo aqui, para poder tal, e não está conseguindo, o irmão não consegue aprovar o visto, né? Por quê? Porque sabe que tem um integrante da família que já está aqui ilegal, que eles conseguem cruzar o dado, né, dos familiares, então essa pessoa não consegue vir para cá. Então, quer dizer, você não consegue ir para o Brasil ver tua família e tua família não consegue vir para cá te ver. Então, esse é o segundo motivo para mim. O terceiro motivo é carreira. Por que carreira, né? Porque é muito simples, a conta é muito simples. Eu tive minha carreira toda no Brasil, né? Que eu tive, então eu chegaria aqui como ilegal, eu perderia tudo que eu construí na minha carreira, porque eu não conseguia ter um emprego formal aqui. Então minha carreira iria pro quiabo, né? Vamos assim dizer, eu ter que começar tudo de novo. Mas mesmo que, por exemplo, você não tem carreira, você tem 22 anos e está no Brasil, você pode construir uma carreira no Brasil porque você é legal no Brasil. Você pode conseguir um emprego, carteira assinada, e você pode subir de cargo, aumentando de cargo. O meu primeiro emprego, quando eu tinha 18 anos, eu ganhava menos de R$900, eu acho. Ou era 900 e poucos reais, sei lá. Eu ganhava muito pouco meu primeiro emprego há 24 anos atrás. E aí eu fui crescendo na carreira e hoje eu tenho uma vida estável e boa, né? Mas isso levou muito tempo para acontecer. Se você, mesmo que você é muito jovem, você vem aqui para os Estados Unidos como ilegal, você não vai conseguir construir uma carreira, você vai conseguir sobreviver. Você vai conseguir viver de empregos não formais. Empregos completamente informais. Aí você está pensando, eu consigo ir para os Estados Unidos e, por exemplo, fazer Uber. Mas Uber não é carreira, Uber é emprego. Emprego e carreira são coisas completamente diferentes, né? Emprego paga a conta, carreira te dá uma visibilidade de longo prazo, como você pode ganhar mais dinheiro, você pode crescer, você pode ganhar ainda mais e mais. E emprego não, emprego é aquele negócio das 8 às 5, você recebe um salário ali, você não consegue crescer, você não consegue aumentar seus rendimentos,
e assim por diante. Então, para mim, o ponto de não conseguir ter uma carreira aqui nos Estados Unidos vindo ilegal é um motivo extremamente forte para mim, porque eu acredito no meu potencial e eu acho que você deveria acreditar no seu, de que você consegue ter uma carreira, não um emprego, né? E aí depende de cada um de construir isso ao longo prazo. Então eu não viria para cá sabendo que eu não poderia ter um emprego formal. Então, assim, resumindo, se você quer ter um emprego formal nos Estados Unidos, um emprego que você vai ter carteira assinada, que aqui a gente chama de W2, você não pode ter se você não tem permissão de trabalho. Se alguém te falar que você pode ter sem permissão de trabalho, essa pessoa está mentindo para você. É impossível ter um emprego W2, né, se você não tem uma permissão de trabalho válida. E todo empregador vai te pedir para ver a tua permissão de trabalho sabendo que você é imigrante, né? Se você é um cidadão americano, você tem um passaporte americano, é muito simples, você não precisa provar que você tem permissão de trabalho. Agora, se você é imigrante, você é obrigado a provar que você tem uma permissão de trabalho para conseguir um emprego por W2. Você não vai conseguir isso se você é ilegal. Então, esse é o ponto para mim, número 3. Eu não ter uma opção de ter carreira realmente inviabiliza eu vir para cá ilegal. O quarto ponto é extremamente importante, você provavelmente nunca pensou sobre ele, mas é a aposentadoria. O ser humano, apesar de toda a evolução que a gente teve nos últimos milhares de anos, né, na qual a gente deixou de ser um animal irracional para ser realmente um animal racional, vamos colocar dessa forma, não tirou da gente o instinto de sobrevivência. Né? A gente tem a necessidade de viver o momento atual, viver aquele minuto atual, e a gente pensa muito a curto prazo. É assim que o cérebro humano realmente pensa. Poucas pessoas conseguem realmente pensar lá na frente, tomar decisões lá na frente. E eu acho que essas pessoas que conseguem pensar lá na frente são as pessoas que conseguem realmente acumular riqueza e ficarem bem de vida, ficarem ricos, tomarem decisões financeiras saudáveis, porque elas tiram essa necessidade de sobrevivência da vida delas, né? Essa necessidade de correr atrás da sobrevivência diária e viver o dia de hoje para pensar no longo prazo, e as pessoas pensam em aposentadoria. E eu sou uma dessas pessoas, eu penso em aposentadoria bastante, tá? Além disso, uma coisa que acontece muito forte é que na nossa cultura brasileira, né, a gente tem um país que tem altos e baixos da economia o tempo inteiro, então a gente está realmente vivendo com um instinto de sobrevivência aflorado, né, por conta disso. Mas quando você vem para um país, como por exemplo os Estados Unidos, na qual a economia é muito mais estável, esse senso de sobrevivência começa a baixar em você e você começa a pensar no mais longo prazo. Então você vê que, em geral, os americanos pensam, por exemplo, em comprar uma casa que sabem que aquilo ali vai ser usada como aposentadoria para eles e tal, né? Assim, no longo prazo as pessoas pensam assim. É óbvio que você tem uma grande parte da população que não pensa assim, pensa no sentido de sobrevivência no dia de hoje, mas te diria que numa grande maioria os americanos pensam bastante no longo prazo. Mas vamos continuar, porque a aposentadoria é muito importante, né? A aposentadoria é muito importante porque imagina o seguinte, lembra no item 3 que eu falei sobre carreira? Imagina que você viveu aqui a vida inteira, você viveu aqui 25, 30 anos nos Estados Unidos. Nesses 25, 30 anos como ilegal nos Estados Unidos, você teve só emprego informal. Então você não tem previdência social e você não tem nenhuma reserva de dinheiro. Aí você está falando, não, claro que tem, eu trabalhei 25, 30 anos, juntei um montão de dinheiro. Nos Estados Unidos você ganha bem, mesmo no emprego informal. Mas você também gasta muito bem. Então assim, tem um monte de youtuber aí que está aqui há 200 mil anos e o cara continua com a vidinha dele ali no dia a dia, trabalhando das 8 às 5 todo dia, né? Por quê? Porque é a vida do americano. O americano médio, o americano em geral, ele não acumula riqueza, ele sobrevive. Ele sobrevive num nível de qualidade melhor do que o brasileiro sobrevive. Sim, né? Os números provam isso, prova que o americano médio tem uma vida muito melhor que o brasileiro médio. Mas não quer dizer que eles têm uma aposentadoria saudável. E quando eu digo isso, que eles não têm uma aposentadoria saudável, lembre, o americano médio tem a previdência social quando ele se aposentar. Você que está pensando em vir ilegal, você não tem essa opção. Você não tem a previdência social. Então deixa eu dar um exemplo. Acho que o mínimo que a previdência social aqui nos Estados Unidos paga é $1.300 ao mês, alguma coisa assim. E o teto eu acho que é mais ou menos 3 mil e poucos dólares para alguém que contribuiu muito durante a vida, né? Então mesmo que se você mora aqui na Califórnia, $1.300 você não faz nada. Mas $1.300 por mês você consegue sobreviver talvez em algumas outras regiões dos Estados Unidos se você tiver um dinheiro guardado, né? Se você já tiver a sua casa e você tiver um dinheiro guardado, você consegue sobreviver com esse dinheiro. Agora, se você não tem uma casa
E você não consegue ver em nenhum lugar dos Estados Unidos com $1.300 por mês. Então, você que está ilegal e trabalhou 25 ou 30 anos e estava naquele modo de sobrevivência de viver todo dia, você vai estar lá velho, com 55, 60 anos, provavelmente você nunca conseguiu se legalizar, né? Como eu disse no outro vídeo, eu falo bastante sobre isso. E aí agora você tá lá, velhinho, lá com 60, 65 anos, e você tá continuando tentando pegar um subemprego para poder sobreviver. Então você pode até ter vivido melhor durante alguns anos da tua vida como ilegal nos Estados Unidos versus no Brasil, principalmente quando eu falo do momento instantâneo, né? Você tá, sei lá, ganha R$2.000 no Brasil, vem pra cá e começa a ganhar, sei lá, $4.000, compra um carro legal, consegue dar uma passeada, consegue fazer alguma coisa. Então, a curto prazo, você ganhou um monte. Mas a longo prazo, você não tem uma chance de carreira e você não tem aposentadoria. Então, isso é muito, muito complicado. E a maior parte das pessoas que pensam em vir para cá ilegal não pensa nisso. E o que as pessoas pensam é assim, não, eu vou para os Estados Unidos, vou guardar dinheiro, vou guardar um montão de dinheiro e vou voltar para o Brasil e vou viver no Brasil. Mas o que acontece é que você começa a viver num outro país, a sua cultura, a sua cabeça começa a mudar muito. E você não quer voltar para o teu país, porque você já acostumou com aquilo ali. Então vai ser muito complicado. Então a não ser que você tenha um plano muito, muito forte de guardar dinheiro por poucos anos e voltar, você consegue. Agora, se você ficar aqui, pode ver, a maior parte das pessoas que estão nos Estados Unidos hoje a gente olhar lá os números dos imigrantes legais, quase 60% dos imigrantes legais estão nos Estados Unidos há mais de 11 anos e não voltaram para os seus países e continuam aqui ilegais. E esse número vem aumentando drasticamente. Por quê? Porque a pessoa se acostuma com o país e aí não quer voltar. Ou quando a pessoa volta, a pessoa está realmente deslocada do seu país de origem. Faz 20, 25, 30 anos que a pessoa não volta para o Brasil. Volta, o país é completamente diferente. Os amigos são diferentes. Muitos amigos já morreram. Então, assim, você não quer, depois que você está velho, recomeçar a sua vida em outro país. Então, se você está vindo legal, você não tem uma aposentadoria, você tem um grande problema que você vai enfrentar daqui 25 ou 30 anos. Mas, como eu disse, todo mundo vive em modo de sobrevivência e está pensando só no dia de amanhã. Você vai ser nesse que vai viver no modo de sobrevivência, ou você vai pensar em longo prazo e pensar na sua carreira, na sua vida ao longo de 25 ou 30 anos. O quinto item é o meu filho e tem muito a ver com os outros itens que eu falei em cima, né? O item 1, 2, 3 e 4. Por quê? Imagina o seguinte, imagina meu filho que veio pra cá com 10 meses de idade, hoje meu filho tem 5 anos. Imagina que eu tô aqui ilegal, imagina que daqui 5 anos eu sou deportado, né? Então, meu filho tem 10 anos de idade, ele nunca voltou pro Brasil, ele só fala com os avós, por exemplo, com a família no Brasil por FaceTime durante 10 anos, e de repente agora a gente é deportado, tem que voltar para o Brasil e recomeçar do nada. Além de eu ter que recomeçar a minha vida no Brasil, uma coisa que já seria extremamente traumatizante para mim, ter que recomeçar uma vida num outro país com zero planejamento, agora meu filho não fala mais a língua, não tem o currículo escolar do Brasil, vai passar super dificuldade, vai sofrer bullying, vai ter um monte de problema, não vai entender muita coisa da cultura brasileira. Então, quer dizer, além de eu estar impactando a minha vida e o meu futuro, eu estou impactando a minha vida e o futuro do meu filho. Do meu filho. Então, meu filho no futuro talvez possa ser extremamente prejudicado na vida dele, na carreira dele, por ter vivido 10, 12, 15 anos ilegal nos Estados Unidos. Né? Então, esse ponto do meu filho faz muito sentido para mim eu não vir. Né? E aí você está pensando assim, mas Edu, você está ilegal, tá tudo certo, se você voltar para o Brasil e tal... porque provavelmente eu vou planejar voltar para o Brasil. E mesmo assim, se a gente planejar voltar para o Brasil um dia, não vai ser fácil para o meu filho. Mesmo ele indo todo ano para o Brasil, ele falando português, ele sair da única realidade que ele conhece, que é a realidade americana, já que o Brasil para ele é o país que ele vai de férias e come doce sem parar na casa dos avós, agora na verdade é o país que ele vai morar. Então isso muda muita cabeça de uma criança e eu não gostaria que meu filho passasse por algo do gênero. E aí o sexto e último motivo que eu vou colocar aqui é o meu direito de ir e vir para qualquer lugar na hora que eu quiser. Eu tenho necessidade de voltar para o Brasil todo ano. A minha esposa, então, 5 vezes mais do que eu. Ela quer voltar para o Brasil todo ano, ela quer ver a família, ela quer ver os amigos. Eu quero voltar, eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero ver meus amigos. Então, assim, a gente tem necessidade de voltar para o Brasil. Além disso, eu tenho necessidade de conhecer o mundo, né? Nos últimos anos que a gente está morando aqui nos Estados Unidos, eu fui para vários países do mundo a trabalho. Eu fui para a Suíça, eu fui para a Coreia, eu fui para o México, eu fui para
Fui para a Espanha, fui para a Inglaterra, assim, eu tenho necessidade de conhecer outros países, né? Eu sou um eterno curioso e eu tenho essa necessidade muito forte dentro de mim, de não só voltar para o Brasil, mas de conhecer o resto do mundo. Agora, daqui um mês e pouquinho, nós vamos para a Itália, eu e minha esposa. Então, assim, a gente tem essa necessidade muito forte dentro da gente e eu perder esse meu direito de ir e vir é um negócio que me faria... me sentir um grande prisioneiro do mundo. Aí você fala assim, mas os Estados Unidos é enorme, você pode conhecer os Estados Unidos inteiro, mas a cultura é a mesma. Muda um pouquinho, como muda, por exemplo, você ir para o sul e ir para o norte do Brasil, muda, mas é um país, né? O mundo é muito maior, o mundo é muito mais amplo, o mundo tem muito mais cultura, o mundo tem muito mais coisa para se aprender do que a gente tem num único país, né? Então, apesar de ser muito legal você estar nos Estados Unidos e achar que os Estados Unidos é tudo lindo, maravilhoso, quando na verdade não é, tem problema como qualquer lugar do mundo, né? O meu direito de ir e vir é uma coisa que importa muito pra mim. Mas é isso, pessoal. Assim, como eu falei no começo do vídeo, esse é um vídeo com uma visão muito minha, né? Muito minha. Mas eu espero que esses pontos que eu coloquei aqui façam você pensar um pouco sobre esse sonho de ser ilegal em outro país, né? Ser ilegal traz consequências imediatas muito boas, né? Imediatamente, assim, o primeiro 1, 2, 3, talvez 5 anos vai ser simplesmente ótimo, porque você vai estar vivendo um sonho que você planejou para fazer. Agora, dali para frente, esse sonho pode realmente virar um pesadelo, né? Então, assim, enquanto você está pensando sobre ser ilegal ou não ser ilegal, e eu sei que o instinto de sobrevivência que nós temos dentro da gente é muito forte, né? A situação no Brasil tá ruim, isso e não sei o quê, mas... Você pode realmente fazer as coisas de uma outra forma, né? O curto prazo dói muito, mas o longo prazo dói mais ainda. Imagina você lá com 50 anos e estando com esse monte de problema que eu descrevi aqui, e você fala, caramba, por que eu fiz isso quando eu tinha 20 anos de idade? Quantas coisas eu fiz na minha vida lá com 20 anos de idade que eu me arrependo hoje, 20, 25 anos de idade que eu me arrependo hoje. Mas assim, eu paguei o preço e agora eu estou numa condição boa por isso, né? Mas eu fiz as coisas do mais correto que eu pude na minha vida inteira, né? Eu tomei decisões erradas, principalmente decisões financeiras, que hoje eu nunca faria. Mas assim, eu aprendi com isso e tinha como resolver. Agora você mudar de país como ilegal e você depois quiser voltar no tempo, não dá. Não dá. Dinheiro é dinheiro, você conquista de novo. Agora, ações assim, que impactam a nossa vida como um todo, é muito difícil. No fundo, o que eu quero com esse vídeo é que você pense sobre isso, né? Quer dizer, no longo prazo, as coisas são muito mais claras para tomar uma decisão quando você olha a curto prazo. A curto prazo só tem um lado positivo, você não vê os lados negativos, mas a gente tem que olhar o lado negativo. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que chama Deportado, depois de 14 anos, alguma coisa do gênero, que eu conto a história de um motorista de Uber que eu peguei no Brasil, em São Paulo. E quando eu entro no Uber, ele me conta que ele ficou 14 anos nos Estados Unidos e que ele foi deportado. E aí ele tinha uma vida aqui nos Estados Unidos, como eu falei nesse vídeo aqui, sobrevivência, ele sobrevivia ali, né? Ganhava dinheiro, fazia construção, fazia restaurante e tal, e não sei o que, e vivia, tinha uma vida boa, tinha um filho aqui nos Estados Unidos e tal. E ele foi deportado e ele chegou no Brasil sem um puto, que ele não guardou dinheiro, porque ele sobrevivia ali no dia a dia, né? Como eu falei antes, ele não guardou dinheiro nenhum. Chegou no Brasil, ele conseguiu um dinheirinho para poder comprar um carro simples para fazer Uber, e isso é a vida dele lá no Brasil hoje. E ele não podia mais voltar para os Estados Unidos, ele não pode ver a filha dele de 5 anos que está aqui nos Estados Unidos, e aí você pega e me fala, não, daqui 10 anos ele pode pedir um visto de novo, ele pode pedir, a lei diz que ele pode pedir, mas ao mesmo tempo o consulado pode negar o visto para ele, sem nenhuma explicação, o resto da vida dele, e provavelmente é o que vai acontecer. Provavelmente ele nunca vai conseguir um visto por ele. Aí talvez o que ele consiga é quando a filha dele fizer 18 anos, a filha dele pedindo um green card para ele voltar para os Estados Unidos. Mas isso já passaram mais 15 anos da vida dele. Ele perdeu 15 anos com a filha dele por causa de uma decisão que ele tomou lá atrás. Será que se ele não tivesse ficado no Brasil ao invés de ter ido, ele não teria tido uma vida boa aqui no Brasil? Talvez não andando de carrão, talvez não andando de iPhone 11 na mão, mas uma vida confortável, uma vida feliz com a família dele. Ele teria aposentadoria, ele teria um sistema de saúde que existe no Brasil, que você pode reclamar do SUS, mas o SUS funciona, ele teria um sistema de saúde, ele teria uma aposentadoria, ele poderia ter tido uma carreira, se ele estivesse trabalhando muito, como por exemplo, tem um emprego de segunda a sexta, final de semana continuar fazendo o Uber que ele faz hoje para ganhar um dinheiro extra, para, sei lá, investir, fazer um pequeno negócio, empreender.
será que ele não teria tido mais sucesso ficando no Brasil do que vivendo 14 anos ilegal nos Estados Unidos e sendo deportado? Ou se ele tivesse, sem ser deportado, daqui 15 anos, ele não tem um dinheiro, um puto na mão para viver a aposentadoria dele e vai ter que trabalhar até os 80 anos de idade, ele vai morrer de um dia para o outro, sendo que, no fundo, ele só sobreviveu e não viveu nada. Então, assim, esse vídeo é para você realmente pensar sobre tudo isso, porque a curto prazo, o viver ilegal nos Estados Unidos é fantástico. E assim, eu não tenho o que dizer. Você tem um empreguinho no Brasil que você não está feliz, que você não vê uma perspectiva de carreira nos próximos 1, 2 anos, só vê daqui talvez 10 anos, e aí agora você vê que você pode vir pegar um visto de turista, vir para cá e ter uma vida em Nova York, ou ter uma vida na Califórnia, fazer Uber e ganhar dinheiro e poder andar num carro legal e ter um iPhone. Mas, cara, a vida é muito mais do que isso. E a vida, quando você pensa 10, 15, 20 anos para frente, ela traz consequências muito pesadas nas nossas decisões. E é isso que eu quero com esse vídeo. Eu quero que você pense nas consequências das suas ações ao longo prazo. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau!